Vamos ler a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse-lhes: Homens judeus, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia, ou a hora terça, que provavelmente seria 9 horas da manhã. Os discípulos estão cheios do Espírito Santo, estão sendo julgados como bêbados, como embriagados. E aí Pedro diz: eles não estão bêbados agora, a essa hora, 9 da manhã. Não. Eles não estão bêbados. Atos 2, verso 15, melhor 16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Versículo 17. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Continua comigo no versículo seguinte: e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Quem aqui acredita que Deus vai falar contigo? Feche os teus olhos agora. Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, agora nós vamos ouvir a Tua palavra. Vamos ouvir a Tua voz, e essa pessoa veio para ouvir a palavra. Então fala com cada pessoa, inclusive a este que está agora nos assistindo pelas mídias sociais. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor? Glória a Deus. Senta no seu lugar um pouquinho. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: agora que o ar está ligado, vigia para não dormir, irmão. Amém, que senão eu vou até você, hein? Estou de olho em vocês, hein? Quem está dormindo, diga amém. Opa, está todo mundo ligado. Amém. Olhem todos para mim agora, eu serei breve, olha para mim. Para a glória de Deus, esses últimos dias no qual a palavra está falando, são os dias que nós estamos vivendo. Hoje, o Espírito Santo de Deus está em qualquer pessoa que se entrega para Jesus. Se entrar um pecador por aquela porta, e ele se entregar a Cristo e o receber como único Salvador, o Espírito Santo de Deus entra nesta pessoa e muda a história dela. Está dizendo que a palavra do Senhor diz isso. Está no Evangelho de João, quando ele diz assim, que viremos para ele e faremos nele morada. Então, quando a pessoa se entrega para Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entram na pessoa e começam a fazer morada nela. Está escrito: e viremos para ele e faremos nele morada. Só que lá no Antigo Testamento, o Espírito Santo só entrava em 3 ocasiões. Ou era no sacerdote, ou era no profeta, ou nos reis da época. Porque os reis da época eram colocados para governar Israel, eram colocados por Deus. Vou dar um exemplo para você. O rei Saul foi colocado por Deus no governo de Israel, para ser rei. E ele era cheio do Espírito Santo. Mas na caminhada dele em relação ao seu governo, ele errou, ele pecou, dando ouvidos ao que o povo dizia, e desobedeceu a Deus. Tanto é que saiu de Saul o Espírito Santo, e entrou em Saul um espírito maligno da parte do Senhor. Diz a palavra que um espírito imundo enviado da parte de Deus. Não está dizendo que Deus tem demônio em seu exército. Está dizendo que Deus permitiu que o inimigo entrasse no rei Saul. Saiu o Espírito Santo e entrou o inimigo. Tanto é que o próprio Davi, sendo usado por Deus, e também sendo ungido por
Samuel, que era o profeta, recebeu a unção dentro de casas de rei, e dentro de Davi tinha o Espírito Santo. E quando Saul estava com demônios, o Jonathan chamava, que era o filho de Saul, e era amigo de Davi, e o Davi chegava lá, tocava a harpa, e o demônio saía de Saul. Então, na época, o Espírito Santo só entrava nos reis, colocados por Deus no governo, e entrava também quem? Nos profetas e nos sacerdotes. Quem está entendendo aqui? Só que veio o profeta Joel profetizando o quê? Nos últimos dias. Nos últimos dias, olha lá o versículo de número 16. É o 16? Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Continua. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Diga assim comigo: o Espírito Santo hoje está na terra e quer abençoar a minha vida e me ensinar na caminhada cristã. Só que tem uma coisa: o Espírito Santo nos últimos dias é derramado sobre a terra, mas também Paulo dá um alerta para nós. Posso falar? 2 Timóteo 3, verso 1. Olha lá. Abre aí também, leia comigo. 2 Timóteo 3, versículo 1. Olha o que diz. Sabe, porém, isto. Opa, olha Paulo dizendo que também nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Você sabe por que o Espírito Santo é derramado nos últimos dias? Para poder suportar os tempos trabalhosos que também nos últimos dias vão vir. E já está aí. Ou não, gente? Ou está fácil viver nessa terra? Está uma maravilha. É ou não é? Viver nessa terra está uma bênção. Que Deus nunca nos tire daqui. Queremos viver eternamente nessa terra. Você está de brincadeira. A cada dia que passa, o ser humano está se degradando ainda mais. E Paulo vai escrever direto para Timóteo, dizendo: cuidado, Timóteo, que nos últimos dias virão dias terríveis. Tanto é que ele está dizendo no versículo 2, olha lá: porque haverá homens amantes de si mesmos. Ih, rapaz, quem conhece alguém que é egoísta? Só você, irmão. Quem conhece alguém egoísta, que é só para ele, só para ela, só dele, só dela? Tem gente assim. Tem ou não tem? Homens amantes de si mesmos. Que mais? Ah, mas avarento não tem, não. Tem? Avarento não tem, não. Irmão, eu conheço um abençoado que coloca o sorrisal na mão e atravessa o oceano. Quando chega do outro lado, o sorrisal está inteirinho, não entrou uma gota d'água. De tão mão fechada que é. Você pode até ser uma pessoa controlada e ter a sua administração, mas fechar a tua mão para quem não deve nada a ninguém? Você pode até fechar a mão para quem é caloteiro. Quem que conheceu alguém caloteiro? E quem é que conheceu um crente caloteiro? Levanta essa mão que você conheceu. Pode ter certeza, não foi só um não, foi uns 20. Então, você pode até fechar a mão para quem é caloteiro. Agora, para Deus, que não deve nada para ninguém, que pelo contrário, tudo que você semeia na obra dele, você recebe 100 vezes mais, e no porvir, ainda você recebe a vida eterna. Não tem cabimento isso, mas Paulo está dizendo que nos últimos dias, pessoas seriam assim dentro das igrejas, egoístas, que mais? Avarentos, presunçosos e soberbos. Quem está gostando da mensagem? É lógico, sou eu que estou pregando. Quem é esse? Presunçoso, soberbo. Eu abri o YouTube, posso contar para você? Então deixa quieto. Posso falar? Eu abri o YouTube e estou eu lá,
né, para ver o vídeo, aí apareceu um vídeo selecionado assim, ó, de sugestão, e estava lá embaixo na legenda, louvor e adoração. Eu falei, maravilha, deixa eu dar uma olhada como é que é. Quando eu cliquei, que abriu a página, já abriu a página de uma igreja preta. Você me desculpa a minha indiscrição, talvez estou sendo indiscreto em dizer, mas eu não combino com esse tipo de igreja. Eu sou da época um pouquinho lá atrás, que a igreja ela tem que ser clara, ela tem que ser iluminada. Esse troço de igreja preta, púlpito preto, esse negócio não combina comigo, não. Ah, porque é moda, pastor, mas o evangelho continua o mesmo. O evangelho não tem moda. O evangelho, a palavra, continua a mesma. Pode ter modernidade aí, mas para dentro da igreja, não. Bom, mas pelo menos na legenda eu olhei e fiquei curioso. E coloquei o vídeo para rolar. E aí, de repente, escureceu toda a igreja e veio um foco de luz em cima do guitarrista na hora do solo. E o guitarrista assim, ó. Fazendo caras e bocas no solo. Aí depois que ele terminou o solo da música, ele olhou para o baterista e fez... Olha para o irmão do lado e diga sempre para essa pessoa, você esqueceu que a glória é de Deus e não sua. Olha aqui para mim. Esse instrumento aqui toca sozinho? Não. Se eu não for lá e não colocar os acordes, ele fica paradinho. Só que imagina agora uma história. Daqui a pouco a gente encerra o culto, vai todo mundo para casa, quando fecha a igreja, o teclado olha para a caixa de som aqui do lado e diz assim, você viu? Eu arrebentei hoje. Aí a caixa de som, como é? Eu arrebentei. Você viu o som? Você viu o som que eu fiz hoje? Aí a caixa de som vai dizer, não foi você que fez o som. Quem fez o som foi o pastor que tocou você. Você é só o instrumento. Quem tocou você foi o pastor. Se ele não põe o acorde, você não sai nada. E tem gente que esqueceu que é instrumento e está achando que a glória é dele. Mas não é não. Se não é Deus usar a pessoa, ele não é nada. Ele não é ninguém. Se Deus não usar alguém, esse alguém não é nada. Quem está entendendo aqui? Você e eu somos apenas instrumentos, só. Se Deus não tocar em mim, se Deus não me usar, não sai nada de mim mesmo. Eu estou falando aqui, o teclado está ali, o instrumento está aqui, e eu vou te falar uma coisa, dá uma olhada aqui, ó, ele está até no volume, ó. Aí eu olho para o instrumento e digo, toca! Sai som daí, vamos, eu estou esperando, você não é o tal, vamos, se não sou eu ir aí colocar o acorde, tu não é nada. Alô? Olha para o irmão do lado e fala assim, baixa a bola, viu, abençoado? Você não é nada nem ninguém não, viu? Porque quando eu oro... Você quando ora é o quê, irmão? Eu quando oro a glória desce. Olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele está falando, perdoa ele. É um presunçoso, é um soberbo. Será que tem gente assim dentro das igrejas? Eu acho que não, eu estou falando besteira. Tem? Tem ou não tem? Blasfemos, desobedientes a pais e mães. Não é possível que dentro da igreja deve ter pessoas que desobedecem o pai e a mãe. Será que tem? Alô? Tem, mãe? Tem, mãe? Tem? Fala que a gente pega ele agora já.
desobedientes a pais e mães. Que mais? Ingratos. Olha para a pessoa bonita do seu lado aí e diga assim: você faz o tempo todo para ajudar. Quando você diz um não, acabou. Você só ajuda. É sim. Quando você diz não, não dá. Já era, você virou um demônio. Você não presta mais. Tem gente assim? E como tem? Ingratos. Repito, liguei para uma pessoa, a pessoa não atende. Liguei de novo, não atende. Mandei mensagem, a pessoa viu, mas não falou nada. Eu falei, meu Deus, está sequestrado. Pensa um pouco. Você liga, não atende. Você manda mensagem, visualiza e não responde. Foi sequestrado. Aí eu insisti na ligação. Está acontecendo algum problema, tá ou não está? Aí a pessoa me atende assim: oi, pastor, tudo bom? Eu falei, tudo. Está tudo bem, irmão? Pastor, está tudo bem, não me liga não. O senhor está me atrapalhando, eu estou trabalhando. Quando eu precisar do senhor, eu te ligo. Falei, beleza. Vamos ser bem sinceros, posso? Não está difícil achar pastor que se preocupa com a ovelha? Quem concorda comigo? Você acha que é em qualquer ministério que a pessoa tem telefone direto do pastor? Você acha que você consegue o telefone do Silas Malafaia assim? Ele nem lhe atende. Ele faz o dele e sai fora. Você acha que alguém consegue o telefone do Macedo para ligar para ele? Ô Macedão, ora por mim aí, varão. Ele faz o dele e o segurança não deixa você nem chegar perto. Aí tem um pastor que ora por você, que sobe monte por você, que manda o vídeo na maior dificuldade. Infelizmente fui bloqueado, meu celular está bloqueado para usar o Facebook. Você acredita? Está indo no ar agora porque está... Aí eu falei, o quê? Está bloqueado por quê? Eu vou falar e estou no Face, eu posso ser bloqueado de novo? Está vendo? Mas eu fui bloqueado, fazer o quê? Porque eu postei o negócio lá do Afeganistão. E não vou falar, porque senão bloqueei o outro. Mas a ditadura já começou. Você não pode se expressar mais. Quando você fere um sistema, ele vem e te corta. Mas eu subi um monte para orar por você e não foi fácil não, irmão. Foi difícil chegar lá. Foi difícil. É longe. Da minha casa até lá, 140 quilômetros mais ou menos. E de subida de terra, a mais ou menos uns 10 quilômetros. Mas eu fui orar por você. Mandei o vídeo dizendo, estou orando pela tua vida. Quem tem meu WhatsApp, conversa comigo. Eu oro pela pessoa e atendo. Dificilmente você vai encontrar um pastor que faz isso. Pode até achar, mas vai rodar um pouco. Como uma pessoa que um dia saiu daqui, deu uma rodada por aí, e aí voltou dizendo assim, pastor, fui pedir o telefone, o WhatsApp do pastor lá da igreja. O pastor olhou para mim e falou, quando você quiser falar comigo, vem para a igreja, irmã. Eu não atendo ninguém por telefone, não. Aí eu falei, tá vendo aí? Ela, então, pastor, né? E eu tenho seu telefone. Eu falei, pois é, eu podia falar o mesmo para tu agora. Por que você não vem para a igreja? Vou falar a mesma coisa agora também. Ele, não, pastor, não.
Agora eu estou aqui, porque é difícil arrumar uma igreja assim. Então, o que eu estou te falando é a mais pura realidade. Nos tempos atuais, precisamos do Espírito Santo ser derramado sobre toda a terra para que a profecia de Joel se cumpra. Mas justamente por quê? Para poder sobreviver aos tempos trabalhosos que estamos enfrentando. Para enfrentar os tempos trabalhosos de agora, temos que ter a presença do Espírito Santo conosco. Por quê? Porque nós vamos enfrentar pessoas ingratas. Quem já viu alguém ingrato? Cá para nós, você já ajudou alguém e esse alguém foi ingrato? Já? E alguém agiu de ingratidão? Então olha para o irmão do lado e fala assim: bem-vindo ao clube. Porque só tendo o Espírito Santo para passar por esses dias difíceis. E não é só ingrato não, profanos. Olha aqui para mim, eu já cansei de pregar aqui dizendo que casal de namorado não pode ter relação sexual. Quantas vezes eu já falei aqui? Na verdade eu falo português e é a única língua que eu falo legal. Já tentei inglês, a pastora tentou me ensinar, mas eu não sou muito assim para o inglês não, né? Mas eu aprendi a falar uma outra língua, aprendi a falar grego. Não, aprendi o grego. Por quê? Porque quantas são as vezes que eu já preguei aqui dizendo que para o crente estar na presença, tem que estar buscando, se tem um namorado, namorada, não pode estar fornicando, mas eu acho que eu estou falando grego. Só pode. Por quê? Estão profanando o templo do Senhor. São profanos dentro da igreja. Estão profanando o templo. O templo de quem? Do Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Pastor, eu não gosto de vir nessa igreja porque o senhor pega no meu pé. Amém, irmão. Eu quero ver você salvo. Quero ver você na glória. Eu quero ver você com Cristo. Porque se você continuar vivendo uma vida e se entrar para o lado profano, a coisa vai complicar para você. Então Deus não gosta disso. A profanação existe lá fora. Ainda mais nos dias atuais. Ainda mais nos dias de hoje, nos tempos difíceis. Tem um vídeo de uma artista aí, que chegou e disse, quando já se viu um governo desse, que a gente não pode fazer nada? Eu quero sair, eu quero ficar com quantos eu quiser. Esse fulano de tal aí, esse presidente da república, como que pode? Não, tem que ser liberal, tem que liberar. Eu sou dono da minha própria vida. Eu quero ter quantos filhos eu quiser, eu quero engravidar de quem eu quiser, e eu quero abortar o quanto eu quiser. Alô? Tem alguém vivo aí? Olha para o irmão, para a pessoa do seu lado e fala assim, e gente dentro da igreja, agindo desse jeito. Profanação. Ô amado, isso aí não combina com a palavra, não combina? Isso não é de Deus, não. Isso não é de Deus, não. Pastor, mas se o senhor continuar pregando o evangelho como esse aí, poucas pessoas virão para a igreja. Ô irmão, deixa eu te dizer, a porta é estreita. O caminho é apertado. Tem espinho no meio. Não é para qualquer um, não. Viu? Não é oba-oba, não. Não é de qualquer jeito, não. Não é de qualquer maneira, não. Reino de Deus é tomado por esforço. Não é fácil ser salvo como estão pregando por aí, não. E eu, glória a Deus, agradeço aos pastores coach. Aos pastores coach, que passam a mão nos membros pecadores, que passam a mão na cabeça deles. Eu agradeço a esses,
porque no grande dia, muitos serão colocados à esquerda como bodes, e outros à direita como ovelhas. Evangelho de Cristo não é bagunça. O Evangelho de Jesus não é bagunça. Ele mesmo disse: o meu reino não é nem comida e nem bebida. Nada disso, não é bagunçado não. Por isso que o Senhor está dizendo, versículo 3, dá uma olhada lá, usando o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos dias virão pessoas sem afeto natural. Sem o afeto natural é o quê? Afeto é amor. Sem amor natural é amor fingido. Ô irmã, vem cá. Chama em Cristo. Vale nada. Deus abençoe, viu? Você é uma bênção na minha vida, irmã. Isso é só Jesus na causa. Ah, pai, Deus abençoe. Amém. A senhora trouxe o dízimo? Trouxe? Deixa eu ver. Ai, agora que eu te amo mais. Tem gente assim dentro da igreja, que se finge de irmão, sem afeto natural, sem amor natural. É fingido mesmo. É só o Espírito Santo para estar conosco, para passar por isso. Por isso que nos últimos dias o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, viu? Por isso. Por quê, pastor? Porque também nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Tempos trabalhosos. Olha lá, irreconciliáveis. Pessoa que ela não se reconcilia com o outro. Eu só perdoei porque senão não toma ceia. Olha isso. Eu só perdoei porque senão não toma santa ceia, né? Porque aí Jesus cobra. Mas ele lá e eu cá. Você já imaginou no dia do arrebatamento? Alô, tem alguém vivo aí? Aí essa irmã e o Dete aí só Jesus. Sobreira aí só Deus na causa. Perdoei só porque, senão ela sabe como é que é, né? Senão eu não vou tomar ceia. Só que aí Jesus chama a igreja, eu estou subindo. Aí eu falo: ô José, que bênção, né, irmão? Estamos subindo, né? Aí o José: amém, pastor, glória a Deus, estamos para a glória. Eu falei: mas o Dete está vindo. Está lá embaixo, está vindo também. Como é que vai ser aquela irmã lá? Estou brincando, viu, irmã? Isso é uma benção. Aí como é que vai ser lá no céu? Eu vou chamar Jesus de canto e vou dizer: Jesus, Senhor, eu vou te falar que eu sou teu servo. Sou teu amigo, hein? Aí o Dete está na parada. Vai causar problema aqui. Só o sangue do Cordeiro na vida dela. Você vai ver, você vai ver. Depois você vai dizer: você tem razão. Você vai ver. Não existe isso. É todo mundo no mesmo céu. Como é que eu vou para a glória se eu sou irreconciliável? Quem entendeu aí? Posso continuar? Caluniadores, incontinentes, isso, cruéis, sem amor para com os bons. Sabe aquela pessoa da igreja que é boazinha? Quem já viu alguém na igreja bem bonzinho? E que todo mundo explora ele? Quem já viu? Sem amor para com os bons. Se aproveita, que nem o Chapolin diz, da minha nobreza. Se aproveitam de minha nobreza. Se aproveitam da bondade da pessoa e vai até o último. Arranca até a última gota. Exploram a pessoa. Coisa maligna. Continua comigo aí. Vou encerrar daqui a pouquinho. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Continua. Tendo aparência de piedade, até parece crente, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te.
Então, nos últimos dias, estamos vivendo tudo isso aí. E quando o Senhor fala últimos dias, é porque são últimos dias mesmo. Aqui quem falou foi quem? O apóstolo Pedro, dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a terra. Já está acontecendo. Quem entrega a vida para Jesus é cheio do Espírito Santo, tem a presença do Espírito Santo. Só que aí vem Paulo escrevendo a segunda carta para o Timóteo, que Timóteo era um pastor da época, escrevendo que nos últimos dias também viriam tempos trabalhosos, como nós estamos vivendo hoje. Só que Jesus também falou disso, dos últimos dias. Em Mateus 24, versículo 3. Abre aí e acompanhe comigo. Mateus 24, versículo 3. Jesus também, assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a Jesus, seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras. Que mais? Rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Opa, tem nação contra nação? Olha o que o Talibã fez com o Afeganistão. Há 20 anos atrás, olha o que o George W. Bush fez com o Afeganistão. Tirou os muçulmanos de lá e colocou uma tropa americana. E 20 anos o Afeganistão teve pelo menos um pouco de paz. Só que agora, Joe Biden tirou as tropas americanas. E aí o Talibã invadiu de novo. E a guerra? Está matando o crente? Está cumprindo a palavra? Sim ou não? Tá bom, mas ele continua dizendo: nação contra nação, reino contra reino. E haverá fome. Fome tem? Sim ou não tem? Tem ou não tem? Tem. Pestes. Tem pestes? Por que você está usando máscara? Por causa de uma peste, uma pestilência. Não é uma epidemia. Uma epidemia pega um local. Uma pandemia pega o mundo. É pandêmico. É uma pandemia, é mundial. Você está usando máscara por quê? Porque você está se protegendo. Pastor, aí, por que você não está usando? Irmão, se você está de máscara e todo mundo de máscara, você não está protegido? Eu também estou. Não é mesmo? É ou não é? Se você me der uma cusparada, não sai. Fica para tu. Que a máscara, você não consegue jogar nada em mim. E se eu jogar algo em você, eu também não consigo. Você está protegido. E quando eu vou lá para fora, eu também ponho a minha. Na hora de se cumprimentar, eu coloco a minha também. Então a gente tem que se prevenir. A peste está aí. E essa peste é prevista na palavra. Deus está dizendo que nos últimos dias iria acontecer isso. O quê? Nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestilência, terremoto em vários lugares, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha agora o que vai acontecer. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Amados, glória a Deus por esse país. Embora o comunismo queira entrar, e nós vamos guerrear para isso não acontecer. Nós vamos guerrear para isso não acontecer. Amém? Deixa eu te contar uma coisa, posso? Isso não é política não, tá? Mas eu estava no McDonald's com a pastora esses dias, abusei um pouco, infelizmente. Mas foi só um pouquinho. E aí estava chamando a senha, por senha, né? Número 10. Aí a pessoa ia lá e pegava. Número 11. E um silêncio, porque quando todo mundo está comendo, fica um silêncio, já reparou? Silêncio no McDonald's, só a rádio McDonald's funcionando. E de repente a funcionária lá do McDonald's disse: 13.
Número 13. E ninguém respondia. Acho que o rapaz estava no banheiro. 13. Aí eu dei um grito: nunca mais! Aí o pastor: que isso? O que é isso? Aí a menina: 13. Já disse que nunca mais! Aí um outro atrás falou assim: apoiado. Aí o outro do outro lado: verdade. Sou meio doido. Mas quando você fala algumas coisas, assim, mesmo sendo meio doido, quando você fala algumas coisas, vem uns outros doidos atrás também acompanha. Um chegou e disse: apoiado. Mas falou um apoiado meio tímido, meio mastigando. Apoiado. Aí o outro falou: é verdade. Aí o outro: nunca mais mesmo. Ô Jesus, que nunca mais mesmo. Porque se o comunismo entrar aqui, como pegou a China, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Uruguai, acabou o nosso país. Vai acabar as igrejas. Vai acabar o sossego. E aí, vai se cumprir isso aí, ó. Vão nos matar. Muitos serão odiados pelo nome do Senhor. Então, enquanto a legislação do país e a Constituição prevê liberdade de culto, glorifique a Deus e lute por essa liberdade. Lute com todas as forças por essa liberdade. Porque se acabarem com essa liberdade, acabou a igreja. E o único poder que pode acabar com essa liberdade é o comunismo. Continua comigo lá. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Versículo 10. Neste tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Tem falso profeta por aí? Alô? Ligue agora. 9. E manda o seu WhatsApp. Um monte de falso profeta. Um monte. Tá cheio. Parece crente, mas não é não. É um estelionatário terrível. Mal pagador, caloteiro. Olha para o irmão do lado e fala assim, e ainda diz que é pastor ainda. Pastor, o senhor está caluniando. Não, eu estou dizendo quem é o sujeito. Não tem como, irmão. Você conhece a árvore pelo fruto. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Mas se a árvore é má, o fruto é mau também. Pelo fruto se conhece a árvore. Não sai da mesma boca água doce e água amarga. Ou é doce e amarga. Você conhece pelo fruto da pessoa. É um mal pagador, é caloteiro, safado, sem vergonha, estelionatário. Adultera a Bíblia todinha em busca de dinheiro. E você tem isso aí como pastor? Alô? Eu não tenho, não. Eu já disse na frente de você é um safado, um pilantra. Ele falou, como é que é? Eu falei, olha, eu vou te falar, hein? Você sabe como é que pastor pega lobo? Ele, não, você vai ver agora. Ele, ó, sumiu. Pastor pega lobo e quebra o lobo no meio. Alô, tem alguém vivo, hein? Pois é. Então, não tenha isso como pastor, não. Isso é lobo. Travestido de pastor, é lobo. E vem para tosquiar a ovelha e bagunçar com a vida dela. Alô, tem alguém vivo, hein? Eu conheço muita história. Quem já está na caminhada cristã também e já entrou um pouquinho nos bastidores,
sabe o que eu estou dizendo. Sabe muito bem o que eu estou falando. Aí, veja o versículo de número seguinte, aí o 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Há 20 anos atrás, a gente não conseguia alcançar os indígenas. Nós alcançávamos através da televisão e do rádio pessoas da capital e interiores. Mas numa aldeia indígena não chegava a TV. Porque ainda que colocasse um televisor ali, não tinha energia. Então, dificilmente se pregava para o indígena, a não ser que alguém pegasse um barco, atravessasse o rio e pregasse para o indígena, para os índios. Hoje, o índio põe um gato na rede elétrica. É ou não é? Um gato não, porque ele ilumina a tribo inteira, ele põe um tigre. Ele põe um tigre lá na rede elétrica, puxa energia para a tribo toda, liga a TV e ele escuta a palavra pela TV e liga o rádio, escuta pelo rádio. E aí, não apenas isso, mas até os índios estão tirando selfie, com arco e flecha na mão, e disparando para todo mundo. O evangelho chegou aos indígenas. O evangelho chegou para quem faltava. Não falta mais ninguém. A única coisa que está faltando é se cumprir o versículo 14. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Já foi. Em testemunho de todas as gentes. Todo mundo já sabe quem é Jesus. Então virá o fim. Espírito Santo na tua vida, te manter firme para passar pelos últimos dias. Porque 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, se eu não me engano, 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A trombeta vai tocar. Falta pouco para isso acontecer. Aproveite o Espírito Santo que está na terra para ajudar você na caminhada cristã, para você passar e suportar os dias difíceis que Paulo pregou e disse para Timóteo, que viriam dias terríveis. Como eu disse a você, pessoas desse tipo que nós vamos ter que enfrentar nessa caminhada cristã. Precisamos do Espírito Santo e, acima de tudo, Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 15, versículo 50, ele nos dá um alerta dizendo assim, 1 Coríntios 15, verso 50, o mesmo que diz sobre arrebatamento em Tessalonicenses, ele diz aos coríntios dizendo assim: agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui eu vos digo um mistério, na verdade nem todos vamos morrer, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, seremos arrebatados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos ficar de pé. Você deveria se alegrar com esse tipo de mensagem, e você deveria também glorificar a Deus e ter temor. Porque quando se prega sobre arrebatamento, quando se prega sobre salvação, tem que dar um gelo na tua barriga, na minha dá. Você tem que se preocupar. Um pastor da Assembleia de Deus pregava e dizia: a trombeta vai tocar, irmão,
E o povo dava cada glória. Quer ver? A trombeta vai tocar, irmão. Esse povo não sei não, hein? Aumenta o volume da máscara aí, irmão. Trombeta vai tocar, irmão. E o pastor da Assembleia pregava e dizendo: e aquele grande dia vai chegar. A trombeta vai tocar. Só que tinha um irmão que estava atrás assim, com um trompete. E ele abria o registro, tirava a saliva do trompete e ficava soprando bem baixinho para ver se estava afinado direitinho, né? E o pastor pregando e dizendo: a trombeta vai tocar, irmão! Seu glória a Deus aí, viu? Vai tocar a igreja! E aí o abençoado não esqueceu e... Mas o povo estava com tanto temor que o povo saiu correndo. Estou falando sério, isso aconteceu, irmão. O povo saiu correndo da igreja. Assembleia de Deus tem umas portas aqui na lateral, assim, ó. Era gente saindo pela frente, gente saindo pelo lateral. Até os músicos olharam, todo mundo correndo. Correram também, largou o trompete. Aí tinha uma senhora sentada no banco da frente. E o pastor olhou desolado e disse: irmã, glória a Deus pela vida da senhora, viu? Porque se fosse arrebatamento, só eu e a senhora ia subir. Porque esse povo todinho com medo, olha. Só a senhora não correu. Ela disse: é porque ninguém me deu minhas muletas, pastor. Ela não saiu do lugar porque ela estava sem as muletas. Mas esse assunto deveria mexer com você. Com muleta ou sem muleta? Esse assunto deveria mexer com você. Da volta de Cristo. Da volta do Senhor. Você deveria pensar um pouco na tua vida. Você deveria pensar um pouquinho nos teus filhos. Nos teus netos, nos bisnetos, no seu sobrinho. Nós aqui da Resgate e Salvação temos um cuidado excessivo com o teu filho. A palavra de Deus, ela diz: cria a criança no caminho. O erro de muita gente é apresentar o caminho. Criar no caminho é uma coisa, apresentar o caminho é outra. Pastor, mas eu trouxe ele para a igreja. Eu trouxe a minha filha para a igreja. Mas você ensinou ela no caminho? Foi exemplo? Faço o que eu mando, mas não faz o que eu faço? Isso não pode. Filho, eu estou te dando uma ordem, vai orar. Aí o filho olha e diz: mas você não ora. Filho, você tem que ir para a igreja. Mas mãe, faz um mês que você não vai. Não olha para mim não. Estou preocupado com você. Não vai funcionar. Eu ensino teu filho, ou melhor dizendo, a pastora ensina teu filho lá dentro a orar. Quem já percebeu isso? A orar. E não apenas orar agradecendo o alimento. A gente ensina teu filho a orar até pelo banho que ele toma. E aí, recentemente, uma pessoa falou para um filho assim: não ora não, não ora não. A gente está no meio da praça de alimentação do shopping. Ai, que vergonha. Engraçado. Eu ensino teu filho a orar, e ao invés do pai dar continuidade no ensinamento, ele faz o trabalho do Satanás. Alô? Oi, gente. Ensina o teu filho a orar, e você deveria fazer o quê? Amém, glória a Deus. Então ora, filho. Então ora. Ai, pastor, mas aqui no meio do povo, aqui no meio... E qual o problema de você ser visto orando no meio da multidão? Tem vergonha de ser crente? Ser vergonha do evangelho? Pois eu não me envergonho, não. Eu não. E um dia desses aí eu estava ali na esquina ali, ó.
Teve uma pessoa, não sei quem estava comigo, deixa eu lembrar. Bom, e passou um ônibus e eu falei, vocês aí! Todo mundo olhou. Vocês não estão indo para a igreja, é? Vocês têm que buscar Deus. Procura uma igreja perto da casa onde você mora e vai buscar a Deus. A vida de vocês não muda porque vocês não buscam o Senhor. Teve gente que no começo que eu comecei a falar fez assim, está louco? Aí depois já mudou. E o cobrador deu um grito e disse, eita Deus, ainda tem profeta na terra, Jesus dos crentes. Pode chamar de doido. Eu não disse para você que eu gritei dentro do McDonald's, nunca mais! Pode me chamar de doido. Aí a pessoa diz assim, imagina, eu orar no meio do shopping. Não vou fazer isso. Eu não me envergonho do Evangelho. O meu Senhor é tudo para mim. E se tiver aqui para a praça, como eu sempre vou, eu prego. Prego para os mendigos. Prego na frente da estação de Osasco. Prego em todos os lugares. Em todos. Em todos os lugares. E oro por pessoas em qualquer lugar. Passou uma senhora ali. Um dia, abatida. Tinha acabado o culto da manhã numa sexta-feira. Eu fiz assim. Psiu. Ela olhou e falei, vem aqui. Ela, eu? É você mesmo, vem aqui. Não conheço a tua vida não, mas você está muito abatida. Deixa eu orar por você. Ela, amém. Orei por ela e disse, procura uma igreja. Ela disse, eu estou afastada. Então volta para o caminho. Ela, ai pastor, obrigado, viu? Poxa, eu nem imaginava que alguém ia me chamar de dentro de uma igreja para orar por mim. Justo eu que não tenho nem força de pisar dentro de uma igreja, o Senhor me puxou de fora para dentro. Os meninos de estacionamento já sabem que eu sou meio doido, então isso aí já é. Eles nem ligam mais. Mas gente que passa no meio da rua e no meio da calçada, um pastor orando, tendo que desviar do pastor orando, acha esse cara é meio 13. Não, 13 não. 13 nunca mais. Acha que esse cara tem uns parafusos a menos. Então, todos que pregam o Evangelho na sua essência são encarados e tidos como loucos. Porque é loucura para o mundo. Poder de Deus para a nossa vida. Venham todos para cá que eu quero orar com você. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aplauda Ele bem forte. Eu não sei se eu te contei, mas eu fui na venda. Essa história de venda é antiga, hein? Perto de casa tem uma venda lá. E para eu não poder sair com o carro para ir para longe, na época que a igreja estava fechada, a pandemia, falei, eu não vou para longe pegar supermercado lotado, eu vou pegar logo aqui na venda aqui, coisa pouca, é perto. Parei o carro, estou eu lá na venda, aí vim passar no caixa. Estou embalando minhas coisas e eu vejo o rapaz do caixa que é crente, olhando para o abençoado que está do lado assim para passar as coisinhas dele também, e diz, passa o Senhor, varão. Aí eu olhei para o caixa e olhei para o sujeito ali, que ia acabar de passar, só estava esperando eu pagar. Aí eu olhei para o abençoado, ele, a paz, abençoado. Tudo bem? Ele, tudo na bênção. Só que eu olhei para o crente que estava do lado, dando a paz do Senhor para o rapaz do caixa, que era o dono do mercado. Eu olhei e eu vi uma corote. Sabe corote? Pinga. E vi limão também. Aí o abençoado falou assim para o rapaz, isso aí? Falei, não, isso aqui é porque estão dizendo aí que o coronavírus, ele começa pela garganta.
E a gente tem que vigiar. E na Bíblia está dizendo que a gente também precisa de um pouco de álcool, né, no corpo. Paulo falou para Timóteo tomar um pouquinho de vinho, porque Timóteo tinha um problema no estômago de gastrite. E que o vinho faria o trabalho do remédio. E realmente, se você for estudar a Bíblia, você vai ver isso mesmo. Que ele tomou um pouquinho de vinho para poder forrar o estômago, para poder não doer tanto o problema de estômago que ele tinha. Aí eu olhei para o abençoado e eu não me calei. Eu olhei para ele e falei assim, como é a história? Ele Paulo falou que tem que ter um pouquinho de álcool para poder o estômago não doer tanto. Eu falei, ô abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Você está errado. Ele não, está na Bíblia. Está na Bíblia, o cara de pau. Porque não tinha, na época, omeprazol. Não existia remédio. Não tinha farmácia. Aí a única coisa que podia reverter um pouco o quadro era o álcool, sim. Só que agora tem uma farmácia ali. Você está pegando isso aí e usando o pretexto bíblico para cair na bebedeira, ó abençoado. Glória a Deus que não é para mim. É para o meu filho. Falei, entendi. Só que eu fiquei nervoso. Aí entrei dentro do carro, pastor, você está arrumando confusão no mercado. Eu falei, não estou arrumando confusão. Eu vi discutindo, não, gesticulando. Eu falei, não, porque, peraí, o meu ouvido não é pinico. Pelo amor de Deus, o cara veio no meu ouvido dizer que Paulo manda ele tomar corote com limão. Tá de brincadeira comigo. Safado, sem vergonha. Por quê? Porque quer usar a liberdade que tem para dar ocasião para libertinagem. Para dar ocasião na carne, começou até certo. Ó insensato Gálatas. Vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. Começaram certo. Está terminando tudo errado. Tudo errado. Comece certo e termine certo. Tenha a tua vida correta diante de Deus e termine ela correta diante de Deus. Não fique buscando versículos isolados para poder manter sua vida pecaminosa. Coloca a vida no altar para valer. E busque a Deus. E busque a Deus. E experimente o que Ele tem de melhor. Está escrito que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Quem quer viver a boa e a perfeita e agradável vontade de Deus? Então põe a vida no altar. Coloca a vida diante de Deus. Amém? Põe a mão sobre o coração, diga assim comigo, meu Deus, em nome de Jesus, a minha vida eu coloco nas tuas mãos e eu te peço, em nome de Jesus, me perdoe das vezes que eu errei. Naquele grande dia, ele vai chegar. Eu quero encontrar com o Senhor na glória. Perdoe as minhas falhas e me abençoe agora, em nome de Jesus. Pense em Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esta pregação. Obrigado, meu Deus, por estar na tua presença. E obrigado, Senhor querido, por estar diante de ti pregando o Evangelho. Essas pessoas vieram hoje aqui para ouvir a palavra, e não apenas aqui, mas muitos estão assistindo pelo Facebook. Então abençoe a vida de todos, que nós venhamos colocar as nossas vidas diante do teu altar, como o Senhor diz da palavra. Abençoe dando forças aos teus servos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor, glória a Deus.